Aqui, gente, a gente vai estar começando a fazer o corpinho do Cid, tá bom? Então, vamos lá, fazendo o anel mágico, como eu sempre faço. E aí, aqui, a gente vai estar fazendo... seis pontinhos baixos aqui dentro, tá bom? Então, uma corrente... Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, fecho. E aí, aqui, fecho minha carreirinha. Ficando dessa maneira, subo novamente uma corrente e já vou arrematando esse fio aqui do lado, tá? Então, aqui, para cada ponto da base, a gente vai fazer 2 pontos em cada pontinho desse daqui, ficando no total com 12 pontinhos, tá bom? Finalizando aqui a minha carreira, ó, eu teci essa com esse daqui sempre por trás do pontinho para ir arrematando. E aqui, gente, eu já consigo cortar, tá? Eu já corto esse fio aqui, já ficou arrematado e pronto. Próxima carreirinha vai ser um aumento no primeiro ponto. Quem já tem conhecimento de aumento sabe como fazer essa parte, tá? Um aumento no primeiro ponto, um ponto baixo sozinho, um aumento no terceiro ponto, um ponto baixo sozinho e assim sucessivamente. Então, aqui a gente vai estar fazendo um aumento, um ponto por toda a volta, chegando no final com 18 pontos baixos. Finalizando aqui a minha carreira, muito importante lembrar que, como a gente começou aqui no primeiro ponto com um aumento, a gente tem que finalizar somente com um ponto baixo. Finalizo aqui a minha carreirinha, ó, 18 pontos baixos na nossa terceira carreira. Quarta carreirinha, a gente faz novamente um aumento no primeiro ponto, faço um aumento. E agora aqui a gente vai ficar com 2 pontos baixos de separação entre os aumentos. E aí, no próximo, um aumento novamente. Então, aqui, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos por toda a volta, ficando no final com 18, com 2, 24 pontos. Aqui, gente, finalizando é a mesma lógica, tá? Se na primeira eu tinha somente um ponto de separação, e aqui eu tô fazendo 2 pontos de separação entre os aumentos, como sempre a gente vai começar com um aumento aqui, a gente tem que finalizar igual com os pontos de separação entre os aumentos. Então, aqui finalizando com 2 pontos baixos a nossa carreira, tá? Na nossa próxima carreira, como a gente tá com 24 pontos, nós vamos ficar com 30 pontos, tá bom? Então, no primeiro pontinho, vamos lá fazer o nosso aumento. Fazemos aqui o nosso aumento no nosso primeiro ponto. Vamos tecer agora 3 pontos baixos sozinhos. E no próximo aqui, no nosso primeiro ponto do aumento da base, a gente faz outro aumento. Então, a gente vai estar tecendo essa carreirinha até o final dessa maneira, tá? 3 pontos baixos sozinho, um aumento. 3 pontos baixos sozinho, um aumento. E lá no final, a gente vai finalizar com 3 pontos baixos sozinhos e fechamos a carreira, totalizando 30 pontos baixos. Finalizando a minha carreira, ó, 3 pontinhos baixos, vamos finalizar. Novamente, vamos subir uma corrente e vamos fazer aqui no nosso primeiro ponto do aumento, um outro aumento. E aqui nessa carreira, na nossa sexta carreira, a gente vai estar fazendo um aumento, 4 pontos baixos sozinho e um aumento novamente por toda a volta. Isso aqui deu uma desfiada, vou desmanchar. Um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento novamente, e a gente vai seguir essa sequência por toda a volta, e no final, novamente, antes de fechar, a gente tem que ficar com os 4 pontos baixos, e finalizamos a carreira com 36 pontos. Finalizando aqui a minha carreira, vou mostrando para vocês, finalizamos com os 4 pontos baixos que eu falei no início da carreira. E agora a gente vai para a nossa sétima carreira, fazendo um aumento. Opa,
Opa! Fazendo um aumento no primeiro ponto. Vamos separar esses aumentos com 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. E novamente fazemos um aumento. E no final dessa carreira aqui, a gente vai ficar lá com os 5 pontos baixos antes de fechar na correntinha. E vamos ficar num total aqui de 42 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira, vou subir já minha correntinha no meu primeiro ponto. Faço um aumento. E aqui nessa carreira, na nossa 8ª carreira, a gente vai estar separando os aumentos com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aqui no meu próximo aumento, faço um aumento nessa primeira carreira. E a gente vai estar repetindo essa daqui dessa maneira, tá? Um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, sempre no primeiro ponto do aumento da base, até o final. E a gente vai estar finalizando aqui com 6 pontos baixos. Fechamos a carreirinha com 48 pontos baixos. Finalizando aqui a minha carreira com os 48 pontos baixos. Finalizo aqui na minha correntinha, subo novamente uma corrente. Eu acredito que essa daqui seja a nossa 9ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nossa 9ª carreira. A gente vai estar fazendo aqui o nosso aumento no primeiro ponto. E a gente vai estar separando agora por 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizamos os 7. Vamos lá para o nosso aumento. E aqui nessa carreira a gente vai estar fazendo dessa maneira, um aumento separados por 7 pontos baixos. E no final da nossa carreira a gente vai estar finalizando também com os 7 pontos baixos. E finalizando com um total de 54 pontos baixos nessa carreirinha aqui. Finalizando aqui a minha carreira com os 7 pontos baixos para fechar. Venho aqui na minha corrente, faço meu ponto baixíssimo, subo uma corrente novamente. Venho no meu primeiro pontinho, faço lá o meu primeiro aumento. E aqui na nossa 10ª carreira, a gente vai estar separando esses aumentos por 8 pontos baixos. Já fiz 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já cheguei aqui no meu próximo aumento da base. No primeiro ponto, faço um aumento. Então, nessa carreira aqui, a gente vai estar fazendo dessa maneira, tá? Um aumento, 8 pontos de separação, um aumento por toda a volta. Essa é a nossa 10ª carreira. E no final, a gente vai estar com 60 pontos baixos. Como a linha é fina, até a gente atingir um crescimento, a gente vai ficar fazendo sempre essa sequência, que sempre vai ter um aumento e aqui vai ter uma divisão. Então, aqui a gente está com 8, na 11 a gente vai ficar com 9 de separação. Na 12 a gente vai ficar com 10 de separação. Na 13 a gente vai ficar com 11 de separação. Na 14 a gente vai ficar com 12 de separação. Na 15 a gente vai ficar com 13 de separação. Acredito que falei certo. Quando a gente atingir aqui os 13 pontos de separação, eu volto com vocês para ver se o tamanho da base já está ideal para a gente fazer as carreiras só de crescimento. Aqui, gente, eu atingi as minhas 14 carreiras, né? Eu vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu falei que a gente ia fazer 13 de separação, mas eu já achei que ficou muito grande, que eu comparei aqui com a perninha. Então, nós ficamos com 14 carreiras, contando do início aqui. E nessa 14 carreira, a gente ficou com 12 pontos de separação. Conferi aqui com vocês, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Temos 12 pontos de separação entre os aumentos. Eu não sei se na explicação anterior eu falei direitinho, mas é isso. Se você foi subindo, como realmente eu falei, a partir da segunda aqui, ó, 1 ponto de separação, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos, 11 pontos e 12 pontos de separação,
deu tudo certo. Então, nessa carreira total aqui, da 14, nós ficamos com 84 pontos baixos. E a partir daqui, gente, a gente vai estar tecendo por mais ou menos umas 10 carreiras. Como eu tô fazendo essa peça no olho mesmo, eu nunca fiz e eu não encontrei nenhuma receita, eu vi uma foto, a cliente pediu e eu tô fazendo, por isso que tá acontecendo isso, tá bom? Então, daqui eu vou estar fazendo ponto sobre ponto por toda a volta da carreira, e eu vou estar repetindo, tá? Ponto sobre ponto por umas 10 vezes, tá bom? Exatamente 10 vezes, eu acho que vai dar mais ou menos esse tamanho assim, ó. Até aqui nessa base do meu dedo. Então, eu vou fazer 10 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo por 10 vezes. Se eu mudar de ideia, eu volto aqui com vocês, aí vocês só dão uma aceleradinha para saber se realmente foi isso, tá? Antes de vocês fizerem 10, por exemplo. E aí eu vou estar fazendo aqui a quantidade assim que eu acho, pra gente ir fazendo umas modificações, porque essa base aqui, ela vai ficar como se fosse uma pera, então vai ter uma diferencinha depois que eu fizer um tamanho ideal assim de crescimento. E aí eu vou fazer aqui as minhas carreiras de crescimento somente com ponto baixo. E se eu ver que tem alguma diferencinha, eu volto e mostro pra vocês antes que vocês teçam a peça de vocês. Aqui, gente, voltando, como eu disse que é uma peça que eu estou criando a partir de uma foto, como eu disse que eu poderia parar, né, no meio, então vamos lá. Essa daqui foi a nossa última carreira de aumento com os 12 pontos de separação. Aí a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras de crescimento, ponto baixo sobre ponto baixo. Aí cada carreira aqui tem 84 pontos. Aqui na nossa 8ª carreira, eu vou estar diminuindo de forma decrescente. Como a gente fez aqui crescente, agora a gente vai diminuir decrescente, mas somente uma vez por enquanto. Então, vamos lá. Subi um ponto aqui, e aqui eu vou tecer os meus 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho aqui 12 pontos baixos. Aí aqui a gente vai fazer uma diminuição meio que invisível, tá? Então, a gente vai estar pegando aqui a primeira alça desse ponto, a segunda alça, ficando com 2 alças, dou a laçada no fio e puxo, fazendo aqui uma diminuição. Então, fiz 12 pontos, uma diminuição. Vamos lá agora de novo, 12 pontos, e eu vou fazer uma diminuição novamente. Então, essa vai ser nossa sequência, tá? Vai ser 12 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes. Se a gente tinha 84 pontos baixos aqui, nessa carreira a gente vai ficar com 78. E aí, na próxima, a gente vai estar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, gente, finalizando a minha carreira, eu vou finalizar com uma diminuição. Porque nós não começamos a nossa carreira com diminuição, a gente começou com ponto baixo normal. Então, a gente terminaria com o ponto diminuído, tá bom? Fechamos aqui a nossa carreira. Aí, aqui, a gente vai fazer por duas carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. 2 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, ficando com 78 pontos em cada uma delas, tá bom? E aí, aqui é basicamente isso. Aí, a gente vai fazer, feito as 2 carreiras seguidas, ponto baixo sobre ponto baixo, eu volto aqui novamente com vocês. Aqui, gente, fiz minhas 2 carreirinhas de 78 pontos baixos, de ponto baixo sobre ponto baixo, tá ficando assim a base. E agora aqui, novamente, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. E aí, como na carreira anterior a gente fez 12 pontos baixos e uma diminuição, aqui a gente vai estar fazendo 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz 11 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a nossa diminuição da mesma maneira que a gente fez há 2 carreiras atrás, tá?
faço uma diminuição e novamente faço os meus 11 pontos baixos e vou fazer assim 6 vezes, tá? No final, a gente tem que finalizar com uma diminuição, ficando aqui nessa carreira com 72 pontos baixos. Aí, depois dessa carreira aqui, a gente vai fazer o crescimento de 5 carreiras de aumento normal de ponto. 5 carreirinhas que vai ficar assim. Se tiver diferença de mudança, eu volto, mas eu acredito que não. Então, a gente vai fazer essa carreira aqui de diminuição, vamos finalizar ela. E depois dela, a gente vai estar fazendo 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo de 72 pontos em cada uma delas e eu volto novamente. Aqui, gente, aqui foi a minha carreira de diminuição e eu cresci 1, 2, 3, 4, 5 carreiras somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz minhas 5 carreiras de somente ponto baixo. Aqui a gente vai fazer a nossa terceira diminuição depois que a gente começou a crescer esse trabalhinho, tá bom? Fiz já minha correntinha aqui. E aqui, gente, eu vou estar fazendo... A gente fez o nosso com 12, né? Com 11, agora a gente vai fazer com 10. Então, eu vou fazer aqui 10 pontos baixos. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz meus 10 pontos baixos seguidos. Venho aqui e faço a minha diminuição. Então, gente, essa carreira aqui, ela vai ficar dessa maneira, tá? 10 pontos baixos, uma diminuição até o final, finalizando com uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, ficaremos com 68 pontos baixos. E aí, depois dessa carreira aqui, a gente vai estar fazendo 2 carreiras de somente ponto baixo sobre ponto baixo por 2 vezes. Então, a gente vai estar fazendo a próxima carreira, 68 pontos, e a próxima carreira com 68 pontos, e a gente volta novamente depois. Aqui, gente, fiz minhas 2 carreirinhas aqui depois dessa diminuição. Fiz 1, 2, né? A nossa parte do corpinho, ela já tá ficando assim. Eu vou fazer mais uma diminuição aqui e aí eu vou dar uma explicadinha pra vocês. Vou dar uma pausa pra fazer uma costura. E aqui, gente, eu não vou encher quando a gente começar a crescer. Eu vou inserir essa perna e é pra ela ficar meio que embutida aqui nesse corpo. Pra quando eu for encher, ele não ficar saltado assim pro lado, que eu não acho legal. Então, eu vou fazer mais algumas carreirinhas, depois meio que a gente vai dar uma embutida nessa perninha. E aí, a gente segue o trabalho, mas é só meio para dar um feedback para vocês de como vai ser daqui pra frente. Primeiro, eu vou fazer essa daqui, e aí eu vou explicar como vai ser as próximas. E aí, quando chegar numa quantidade X, eu falo para vocês pararem e pra gente fazer essa parte aqui, tá bom? Então, nessa carreira aqui agora, depois que a gente fez as nossas 2 carreiras de ponto baixo normal, eu vou estar fazendo agora 9 pontos, né? Eu vou estar fazendo 9 pontos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ficamos aqui com 9 pontos baixos e a gente vai estar fazendo uma diminuição. Então, a gente vai estar fazendo essa repetição por 6 vezes, chegando lá no final, fazendo a nossa última diminuição. E aí, na próxima, a gente vai estar fazendo uma carreira de ponto baixo normal aqui em cima. Aí, na próxima, a gente vai estar fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição. Aí, na próxima, uma carreira de ponto baixo normal. Parou aqui na nossa carreira de ponto baixo após os 8 pontos de separação em cada diminuição, ficando aqui com 54 pontos. Paramos por enquanto para fazer a costura. Então, agora, a gente vai estar costurando essa partezinha aqui do pé
porque eu já vou costurar essa base nessa parte do corpinho e o pezinho já vai ter que ficar arrumado, porque eu acho que vai ficar melhor. Essa linha aqui foi que eu fiz esse babadinho aqui dos dedos, eu não arrematei ela. Eu vou utilizar ela e eu espero que ela seja suficiente para conseguir costurar essa parte do pé. Eu vou costurar só um aqui com vocês, e mesmo assim eu não vou detalhar muito. Vou inserir aqui para dentro, para sair mais ou menos bem aqui assim. Não vou puxar muito também, eu acho que essa linha aqui não vai ser suficiente, porque ela é pequena. E aí, gente, eu vou estar só literalmente costurando essa base nessa daqui de cima, onde acontece as diminuições aqui, ó. E eu vou somente costurar. Passar aqui. Ou você pode estar costurando direto assim, tá? Eu vou fazer assim porque eu acho que é mais fácil. Como essa linha é pequena, ela vai ficar saindo da minha agulha. Se você preferir, pode tirar um outro pedaço ali do fio, inserir ali, dar um nó e fazer essa costura aqui. Meio que vai ficar assim, o pé não vai ficar tão inclinado como eu gostaria, mas é assim. E aí eu vou mostrar, ó, a diferença, como que fica dele costurado e dele não costurado, por isso que a gente fez essa partezinha. Aí faço esse acabamentozinho aqui nessa parte, vou vir aqui pra esse lado, vou fazer igual, e aí a gente reserva esses dois, tá bom? Aqui, gente, essa é a nossa base, até o tamanho que eu falei pra vocês. E aqui já tá os pezinhos que eu costurei, ó, ficou desse jeito aqui, os dois. E eu vou tá tentando mostrar como que eu vou fazer, tá? Porque vai ser bem difícil de eu mostrar pra vocês. Cortei aqui o fio, depois eu dou um nó, porque eu precisava de um pedaço de fio pra me começar a tecer. E aí aqui, eu fiz um nozinho, porque eu vou tá enfiando a agulha no meio dele aqui depois, pra tá segurando. E aí aqui, ó, essa parte, ela vai ficar pra trás, assim. Não tem um tamanho certo, não. O que a gente vai moldar depois, o certo vai ser grudar o outro lado pra ficar na mesma direção. Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui. Não tem uma carreira específica, tá, gente? Vai ser olhômetro mesmo, a partezinha ali vai ficar atrás, vai ser mais ou menos aqui. Fiz isso, segurei dessa forma. E aí, eu vou começar a costurar. Ó, deixa o pezinho assim meio bem pra frente, depois a gente ajeita melhor. O primeiro é o mais fácil. Difícil vai ser o segundo. Vou fazer aqui por dentro, pra me sair ali. Não. Tem que sair bem rente, onde eu vou começar a costura. Se você não quiser fazer dessa maneira... Não é aqui que tem que sair ainda, porque... tem que sair mais próximo. Aqui. Aí, eu vou voltar pra lá, pra gente tá prendendo esse fio. Ó, esse nozinho aqui, que eu falei que eu fiz, a gente voltou em um outro ponto, vou enfiar aqui dentro, que não pegue só um não, pegue mais de um, tá? Peguei mais de um, prendi lá, por dentro. Agora,
retorno próximo de novo, para lá olhar, retorno bem aqui próximo mesmo. Como eu disse, não vai ser nada fácil você tentar acompanhar a minha costura, mas eu vou mostrar como é que faz assim, mais ou menos, tá bom? Eu vou começar bem aqui assim. Eu vou costurar mais ou menos até aqui, gente, aqui, ó. Porque aqui a gente começou meio que diminuir pra dar o alcance da coxinha. Então, eu vou descer mais. Ou não, depois eu dou um jeito. Depois eu mostro. Não, já tô aqui por fora, gente. É difícil mesmo, ainda mais mostrando. E aí aqui eu vou fazendo a costura pra lá e pra cá, por isso que eu preciso que fique aberto. Vou sair ali. Voltei. Puxo bem, pra ficar bem apertado. Sempre vá tentando, assim, pular uma carreirinha só, viu? Vou nessa. Uma carreira. Se eu sair nessa, eu tenho que entrar nessa. Puxo novamente, ó. Vai ficando meio que assim. Qualquer coisa, depois a gente dá um arremate. Esse aqui é o primeiro fio, então geralmente ele fica mais frouxo mesmo. Como eu falei, gente, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, então eu espero muito que fique bem melhor do que a expectativa da foto. Que a foto eu não gostei. Depois eu vou deixar a referência da foto pra vocês verem como é que fica a parte das perninhas. Opa, tá muito longe. Aqui. Já tô chegando aqui. Na parte lá de cima. Só pra vocês verem, terem uma noção, vai ficando meio que assim. Vamos continuando. Deixando o mais reto possível, porque vocês viram que tava ficando meio que de lado, né? Assim, tipo deitado. Deixando reto com a carreirinha, ó. Não tenho padrão não de costura, tá? Agora, aqui nessa parte da cabeça, eu tô seguindo aqui uma mesma carreira. Eu vou seguir aqui por mais ou menos até aqui, ó. Essa mesma carreira. E ó, sempre aperta esses fios pra ficar bem bonitinho. Como eu disse, se depois alguns fios ficarem abertos, eu reforço, né, a costura depois que as duas estiverem presas, que tiver com o enchimento.
ficando agora mais difícil ainda de mostrar. Vamos lá, tá bom. Encosto, vou segurar bem assim. Todo o cuidado do mundo para não pegar outra alça, porque a gente tá com o produto aberto, então sempre tem que olhar. E aí aqui, ó, como eu segurei assim, vai ficar mais fácil. Ou não, né? Quando o fio solta, gente, o fio soltou. Inserir aqui dentro de novo. Acabei puxando o fio errado. Botei aqui pra frente. Eu não vou mostrar como eu vou tecer o outro. Só vou mostrar que você tem, né, que deixar na mesma direção para fazer a costura e ficar certinho as perninhas, para não ficarem tipo torta mais para trás ou mais para frente. Pode acontecer, mas é a vida. Prefira que a sua perninha fique mais para frente do que para trás, porque fica mais bonitinho. Se ficar para trás, fica muito arreganhada a parte do corpinho. Se ficar mais para frente, fica mais fechadinho, mais bonito. Lá saiu de novo o fio. Já tô quase finalizando a costura, graças a Deus. Essa parte vai ficar um pouco longa do vídeo. Estamos aqui com quase 10 minutos, 11 minutos agora. Vamos lá. Só pra mostrar, ó. E bora que embora. Agora eu vou deixar desse jeito aqui, porque eu já vou meio que tecer, costurar por aqui por baixo. Não é fácil, gente. Aí agora tá muito difícil de passar a linha lá pra dentro. Eu já vou fazer um esquema aqui, tá? Não vou ficar enfiando lá pra dentro, mas eu vou ficar fazendo assim. Vou meter aqui na parte da coxinha. Aí já pego lá atrás e saio bem aqui, ó. Aí eu volto porque ficou um espaço entre esse pontinho. Insiro bem no meio do espaço e saio mais ali na frente, ó. Aqui a gente tem que usar as manobras de costura.
Não se preocupe, eu só quero que já fique logo grudado essa parte pra gente ter base. E depois a gente faz o acabamento da costura quando eu vir o enchimento. Aqui eu já inseri por dentro. Meu Deus do céu, tá bem complicado de mostrar. Não é nem de costurar, é de mostrar. Já é difícil costurar, imagine mostrar, gente. Eu vou ir fazendo assim. Pegando um daqui. Pegando um de lá. Vou fazer isso 3 vezes. Pra adiantar. Pronto. Aperta. Vai ficando assim. Por isso que eu prefiro inserir pra dentro do trabalho, mas depois eu faço esse acabamento. E aqui eu vou enfiar pra dentro. Tenho que sair de novo aqui na frente. Repetindo, se você quiser fazer da maneira que eu tô fazendo, você segue desse jeito. Se não, só seguir o tutorial de crescimento do corpinho, fechar o corpinho e depois costurar a perninha por fora mesmo, normal. Porém, vai dar uma diferencinha, tá? Não muito, mas vai suavizar bastante a do original. Porque eu meio que quero embutir essa perna no corpo. Basicamente isso. Aí aqui, como eu já tô finalizando, essa daqui foi o nosso primeiro pontinho, eu não vou inserir no mesmo, eu vou inserir no outro pra ele ficar bem apertado. Ó, bem mais apertado. Aí meio que a gente já costurou tudo, gente, olha. Aí o que eu quero que fique é exatamente isso, uma parte pra dentro desse corpo, olha, desse jeito. O acabamento vou fazer depois que a peça estiver já enchidinha, toda bonitinha, e eu vejo se vai precisar pra ficar bem bonito, principalmente nessa parte de baixo, mas ninguém olha muito pra parte de baixo. E aí aqui eu vou estar fazendo a outra parte. Então vamos fazer aqui na direção, né? Do ladinho mesmo, da mesma direção. E aí, lembrando que ficou aqui pra trás a parte da onde a gente une as costuras. E aí, gente, foi ficando assim. Eu vou fazer agora a costura desse meu outro lado. Depois que eu fizer essa costura, eu vou estar continuando com o crescimento. Aqui, gente, depois que eu uni as perninhas, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Se nessa daqui de baixo a gente fez 8 pontos de separação e uma diminuição, aqui a gente fez uma carreira de ponto baixo normal. Nessa próxima aqui, a gente vai estar fazendo 7 pontos. 7 pontos baixos. 2, 3, 4. Desfiou aqui. 4, desfiou novamente. 5. Aqui, gente, tá complicado. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz os meus 7 pontos baixos, venho aqui e faço uma diminuição, pegando somente a alcinha da frente. A gente vai repetir isso por 6 vezes. Na próxima, a gente vai estar fazendo uma carreirinha aqui em cima dessa, somente de ponto baixo. E aí, a gente volta para a próxima. Aí, aqui, gente, fizemos já a nossa carreirinha somente de ponto baixo. E aqui, do mesmo jeito, seguindo a sequência, tá? A gente vai estar fazendo aqui 6 pontos baixos agora.
1, 2, 3, 4, 5. Opa, desfiou. 5, 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos aqui. Vamos fazer a nossa diminuição. E agora, nessa carreira aqui, a gente vai estar fazendo 6 pontos de separação, uma diminuição. No final da carreira, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. Na próxima carreira, a gente vai estar fazendo somente ponto baixo por 42 pontos também. E aí, eu volto aqui com vocês, porque a gente vai fazer alguns pontinhos assim, só carreiras sem aumento, sem diminuição. Aqui, voltando, gente, já fiz a minha carreirinha com 42. A gente tá ficando assim, eu ainda não vou colocar enchimento, porque eu acho que não vai dar tanta diferença, não tá focando bem, ó, porque já tá ficando grande. Aqui, daqui em diante, a gente vai estar fazendo mais ou menos 5 carreirinhas, assim, somente ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, nessa última, a gente tem 42 pontos. Então, a gente vai estar fazendo 5 carreiras de 42 pontos. Quando a gente atingir a nossa quinta carreira de 42 pontos, eu volto com vocês, que já vai ser a altura de pregar os bracinhos, mas eu não vou pregar agora. E a gente vai novamente continuar a diminuir, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas 5 carreiras e aí eu volto quando eu finalizar. Gente, eu fiz aqui as minhas 5 carreiras depois da diminuição. Essa daqui aqui foi minha carreira de diminuição. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E ainda não foi suficiente, tá? Coloca aqui o bracinho, ainda tá pequena. Então, a gente vai fazer mais... Deixa eu ver que tem essa largura. A gente vai fazer mais 3 ou 4 carreiras. Então, totalizando aqui mais ou menos umas 9 carreiras. Aí, quando a gente atingir essas 9 carreiras, a partir da última diminuição, então se a gente teceu 5, a gente vai fazer mais umas 4 carreiras. Quando eu atingir esse tamanho, eu volto, porque a gente vai fazer uma diminuição e aí já vai tecer meio que reto pro pescocinho, tá bom? Aqui, gente, fiz as carreirinhas. Acabei que não fiz 9, fiz foi 10, tá bom? Botei um pouco de enchimento nessa base aqui, mas ainda não é o suficiente, ainda não vou terminar de colocar agora. E aí aqui já alcançamos mais ou menos o tamanho para colocar o braço. O que vai acontecer agora? A gente vai continuar agora a diminuir, mas não por muito, tá? Como a gente ficou com 42 nessas carreiras, nessas 10 carreiras que subimos, a gente vai estar agora fazendo uma diminuição seguindo a mesma lógica. A nossa última diminuição foi 6 pontos de separação, então nessa daqui ficaremos com 5 pontos, tá? Temos 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Fizemos 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e vamos diminuir agora por 6 vezes, tá bom? Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. A gente vai fazer 5 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes. Quando chegar no final, a gente vai estar com 36 pontos baixos. A gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo normal de 36 pontos baixos. E aí a gente volta. Aqui a gente fez minha carreira de 36 pontos baixos. Nossa, já tá bem comprido. Achei que ficou um pouco mais fino do que eu esperava que ficasse, mas vai ficar dessa maneira mesmo. Como eu ainda não terminei de encher, essa parte aqui não tem enchimento, eu vou ver como é que vai ficar. Mesmo ficando um pouco mais fino, eu não vou desmanchar. E aí aqui eu vou grudar depois, né, bem depois, eu vou grudar esses bracinhos. E aí já vamos meio que fazer o acabamento. Aqui agora, com 36 pontos, eu vou fazer mais umas 2 carreirinhas. Eu já fiz uma aqui de ponto baixo normal, vou fazer mais 2 e aí a gente volta para ir vendo como é que vai ficando a nossa peça, tá? Aqui a gente vem mostrar para vocês que aqui nessa espinal eu mostrei até onde eu fiz 2 carreiras, né? Que eu falei que eu ia fazer a última diminuição de 5 pontos e eu ia fazer 2 carreiras. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 carreiras. E aí daí eu enchi
com bastante investimento para me ver como que ia ficar. E tá ficando assim, tá? Por enquanto eu só botei assim essa mãozinha assim para me ver a posição que tava. O corpinho ele tá assim, ainda não está totalmente cheio, vai ficar mais firme. Aqui eu ainda estou pensando se eu vou tecer uma parte clara ou se eu vou pintar. Mas aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, depois da nossa última carreira de diminuição, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Eu vou fazer mais 7 carreiras, ponto sobre ponto, que tem 36 pontos, vou fazer mais 7. Ficando no total, depois da nossa carreira de última diminuição, com 12. Quando eu finalizar as carreiras, eu volto para vocês para mostrar como a gente vai começar a fazer a cabeça. Aqui, gente, tá tudo revirado, tá uma bagunça. Eu até marquei aqui aonde foi a nossa carreira de diminuição, a última. E aí a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente fez os 12 carreiras de crescimento, ficou assim a nossa base do corpo. Aqui onde tá essa marcação de última diminuição vai ser onde a gente vai pregar os braços, por isso que eu já deixei marcado aqui para me ter base depois. Tanto ter base para onde colocar o braço, como ter base da quantidade de carreiras que eu subi. Agora a gente vai estar fazendo a parte da cabeça. Então vamos lá, começar nossa carreira, gente. Aqui, quando a gente começa a aumentar, a gente já começa com um aumento. Então nesse primeiro pontinho aqui, a gente vai estar fazendo um aumento. Um aumento. Então aqui foram, foram 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai estar fazendo 5 pontos, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se tem 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos 5 pontos. Um aumento. Fazemos mais 5 pontos, um aumento até o final. Então, quando a gente diminui, a gente faz 5 pontos baixos, uma diminuição. Quando a gente aumenta, a gente inicia aumentando aqui no primeiro ponto, um ponto. Então, fizemos um aumento, 5 pontos de separação, um aumento, 5 pontos de separação, um aumento. E aqui vamos finalizar com 5 pontos. Então, vou fazer isso aqui por toda a volta, ficando com 42 pontos baixos. E quando finalizar, eu volto. Aqui, gente, finalizei com os 5 pontinhos baixos, que foi uma última diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. Uni e já tô aqui na minha próxima diminuição. Subo, aumento, na verdade. Subo uma argola, venho aqui no meu primeiro ponto. Faço meu primeiro aumento. No meu primeiro ponto. Já tô roubando ali, não é? Meu primeiro ponto, faço 2 pontos, ficando no meu primeiro aumento. Olhar por dentro do celular é bem complicado. Aqui, ó, fiz meu primeiro aumento. E aqui eu vou ficar com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei com 6 pontos de separação. Venho já fazendo o aumento no meu primeiro ponto do aumento da base novamente. E aí, gente, a gente vai estar repetindo esse conjuntinho aqui, tá bom? Um aumento, 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, 6 pontos, até chegar aqui no final. Na próxima, eu vou falar aqui as 2 próximas pra gente só adiantar. Quando eu fizer, eu volto com vocês. Ó, aqui a gente fez 5 pontos de separação, um aumento. Aqui a gente tá fazendo 6 pontos de separação, um aumento. Na próxima, a gente vai estar fazendo o aumento, 7 pontos de separação. Na próxima, um aumento, 8 pontos de separação. Quando a gente tiver com 8 pontos de separação entre os aumentos aqui, eu volto com vocês, tá bom? Aqui, gente, mostrando pra vocês, fiz já a minha carreira com 8 pontos de separação. Ó, aqui é o meu aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos de separação. Ó, aqui a gente fez com 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Com 8 pontos de separação. Aí a gente vai fazer agora
não vai ser diferente. A gente vai estar continuando esse aumento desse jeito, ó. Vou unir aqui que soltou. E aqui novamente a gente vai estar fazendo o meu aumento no meu primeiro ponto. E aí eu vou estar tecendo agora 9, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei aqui no meu aumento, faço um aumento no primeiro ponto. Então, aqui nessa carreira, a gente vai estar ficando com um aumento, 9 pontos de separação, um aumento por 6 vezes até o final da carreira. Na próxima, a gente vai estar ficando com 10 pontos de separação, um aumento por 6 vezes até o final da carreira. Aqui, gente, atualizações para vocês. Deixa eu subir aqui, que não dá para ver mais de tão comprido que tá. Aqui, ó. Quando a gente encher o corpinho, você vê que tem uma desproporção um pouco da perna, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá bem reto e aqui tá um pouquinho fundo. Se você quiser, enfim, novamente uma linha aqui, e aí vá pegando mais um pontinho da perna pro corpo, porque aqui já tá bom. Um pouquinho da perna aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, pra ficar mais reto assim, pra ficar igual. Se você não se importar, pode deixar assim mesmo, que o bracinho vai cair bem aqui. E aqui atrás ficou desse jeito, ficou bem igual, ó. Aqui no fundinho e aqui assim, embaixo não interessa. E a parte daqui ficou desse jeito. Então, aqui fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de aumento. Nessa daqui sendo 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos de separação entre os aumentos. E aí ficamos com essa parte superior aqui desse jeito. A partir daqui, a gente vai estar fazendo aqui umas 3 carreiras de crescimento, pra gente ver como é que vai ficar, mas eu acredito que essa circunferência já tá bom pra cabeça. Então, a gente vai fazer 5 carreiras de crescimento, verificar como é que tá, e aí, qualquer coisa, a gente continua fazendo só carreira de crescimento ou faz alguma modificação. Vou fazer agora minhas carreiras de crescimento, ponto alto sobre ponto alto, ponto baixo sobre ponto baixo, por 5 vezes, por 5 carreiras, e eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou.